Paz do Senhor, boa tarde a todos, amém? Queria compartilhar, uma palavra no coração de cada um nesta manhã, nesta tarde. Você que entrou aqui, boa tarde, Jessé. Forte abraço. Esperar os irmãos entrarem, verem o link. Eu vou estar falando, um pouco da palavra. Fiel Jesus. Fala, Jessé. Forte abraço, meu querido. Tudo bom? Jessé já entrou, Vou estar falando, esta palavra ao coração de vocês. Amém? Aleluia. Como eu estava dizendo, é uma passagem muito conhecida, no livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo 5, versículo 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Só que é uma passagem muito conhecida, O Evangelho de Lucas, Dr. Lucas, É uma passagem que Deus, Ele vem trabalhando nas nossas vidas. Amém? Eu queria nesta tarde dizer que Jesus, Ele é fiel. E até aqui Ele tem nos sustentado. No capítulo 4 do Evangelho de Lucas, a Bíblia vai falar a respeito da tentação de Jesus no deserto. Logo em diante vai acontecer vários acontecimentos onde a Bíblia vai mencionar. Também a Bíblia menciona a respeito da cura da sogra de Pedro. Só que no capítulo 5 é muito interessante. Esta passagem ela tem um grande significado. A Bíblia vai dizer que neste versículo, no capítulo 1, Jesus ele chega ao lago de Genezaré. E havia uma grande multidão apertando-se Jesus, com sede de ouvir a palavra de Deus. E nesse capítulo 1, eu queria dizer que, felizmente, a geração que a gente estamos vivendo nos dias de hoje, as pessoas não querem mais ouvir a palavra de Deus, como eu disse. Benjamin, vai brincar lá fora, filho. As pessoas já não querem fazer a vontade de Deus. Mas no capítulo 2, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele avista 2 barcos à praia, no lago. E Jesus avistou esses 2 barcos ao lago, e os pescadores, havendo descido dele, estavam lavando as redes. É interessante no capítulo 2 que Jesus ele avistou os 2 barcos. Alguns autoridades daquela época, alguns historiadores, como Joséfo, por exemplo, ele vai nos dizer que o mar da Galileia
tinha aproximadamente 5.000 embarcações. Então é interessante que no capítulo 2 Jesus não escolhe o barco de Pedro por acaso. Jesus ele não escolheu o barco de Pedro por acaso. Nesta tarde eu quero te dizer, Jesus não escolheu você por acaso. Jesus não te escolheu por acaso, entenda. Jesus ele te escolheu porque ele precisa de você na obra. Ele conta com você na obra para fazer a vontade dele. E é tão interessante que Jesus, ele não escolheu o barco de Pedro por acaso, como eu disse, mas ele escolheu de uma forma seletiva. Ele sabia o que ele estava escolhendo. Ele sabia por que ele escolheu. E nesta tarde eu quero te dizer, Deus ele te escolheu para fazer grandes coisas ainda sobre a face da terra. Deus ele tem tanto projeto para realizar na tua vida, tem tantos lugares para te levar, tem tantas coisas para Deus cumprir ainda, tantas promessas, por isso que ele te escolheu. Só que no capítulo... Vocês dois vão lá pra fora, brincar, vai. Não, lá fora, vai brincar. Vai. No capítulo 2, como eu disse, vai falar que Jesus ele escolheu o barco de Pedro, mas porém de uma forma seletiva. Ele sabia por que ele estava escolhendo. E é tão interessante que Deus, Jesus, ele é tão fiel nas nossas vidas que ele sabe quem escolhe, ele sabe quem coloca, ele sabe quem levanta. Então no capítulo 2 eu entendi que Jesus ele não escolheu por acaso o barco de Pedro. O barco significa as nossas vidas. Jesus não escolheu o seu barco por acaso. Por isso que no capítulo 2 eu quero mencionar que nós devemos entender quem a gente estamos escolhendo para ser os nossos amigos. Quem a gente estamos verdadeiramente escolhemos para ficar do nosso lado na nossa caminhada. Eu quero que vocês entendam quem você tem escolhido para ser seu amigo nesta tarde. Quem você tem escolhido para ser sua esposa ou seu esposo nesta tarde. Quem você tem ser escolhido para ser seu mestre? Será que você tem escolhido Jesus para ser seu mestre? Para guiar o seu barco? Porque é interessante que quando Jesus ele está no barco, na vida de uma pessoa, a pessoa ela tem um brilho, a essência do Espírito Santo. Jesus quando ele está no barco, na vida de uma pessoa, você nota o caráter da pessoa, você nota o testemunho que essa pessoa tem, a diferença, o brilho, o destaque que essa pessoa tem. E é tão interessante que a gente devemos fazer a escolha certa, para que depois a gente não sofremos as consequências. Mas é interessante que logo na parte B, a Bíblia vai dizer, no capítulo 2, que eles estavam lavando as redes. Então isso significa que eles já tinham vindo de uma pesca. Agora ele estava tirando lodos, tirando os galhos secos, para não atrapalhar na rede. E eu fui entender por que eles estavam lavando a rede. Era para tirar as coisas que não prestam. E Deus ele veio ministrando dentro do meu coração. Muitas das vezes é preciso a gente se afastar de amizade que não vai nos levar a nada. Muitas das vezes é preciso a gente se distanciar de certas pessoas que só querem nos prejudicar, só querem nos colocar para baixo.
Por isso, nesta tarde, Deus está te alertando. Faça escolhas que irão te beneficiar, não que te irão colocar para baixo, acabar com o teu chamado, acabar com o teu ministério. Mas faça as escolhas que possam te ajudar. Eu trago como um exemplo, o nosso amigo Jessé. Eu amo a sua pessoa, Jessé, em Cristo Jesus, porque eu vejo que você é uma pessoa guiada por Deus, uma pessoa que tem um destaque, uma pessoa que tem o brilho do Espírito Santo, uma pessoa que tem a essência do Espírito Santo. E eu tomo você no capítulo 3, Jesus ele pede o barco de Pedro para se afastar da praia ou da terra. Agora pensa comigo, Pedro ele está arrasado, Pedro ele está entristecido, Pedro ele está cansado, afadigado. E ainda após todo esse processo que Pedro ele estava passando, voltou a internet, até a internet está muito lenta. Como eu estava dizendo, que após Pedro, no capítulo 3, Jesus pediu o barco de Pedro emprestado e pediu que ele se afastasse um pouco da terra. Ou seja, quando Jesus chamou Abraão, Jesus falou o que para Abraão? Abraão, sai da tua casa, da tua parentela. E é interessante que quando Jesus, Deus, ele fala com Noé, ele diz, entra na arca. Muitas das vezes a gente precisa sair da terra firme um pouco para Deus tratar com a gente, com nós. E é interessante que no capítulo 3, após isso, Pedro ele estava entristecido, Pedro estava angustiado, cansado, abatido, aborrecido, afadigado. E agora Jesus vai e pede o barco de Pedro ainda. E eu estava entendendo, Deus estava ministrando algo no meu coração. Por pior que seja a situação ou estado de espírito de nossas vidas, Jesus sempre verá algo que podemos lhe oferecer. Você não entendeu? Por pior que seja a sua situação ou estado de espírito, Jesus sempre verá algo que podemos lhe oferecer. É como se Jesus estivesse dizendo para Pedro, Pedro, me empresta o teu coração. Júlio César, me empresta o teu coração. Adriano Nogueira, Jesus, me empresta o teu coração, Pedro. Pedro, empresta o teu coração. Júlio Mar, Jesus está dizendo, empresta o teu coração para eu curar as feridas da tua alma. Jesus estava dizendo assim para Pedro, Pedro, não importa o que você passou esta noite, ou seja, esta madrugada, não importa a situação que você enfrentou, a luta, a adversidade, a tempestade, o importante é que eu estou pedindo o teu barco emprestado, para que eu possa operar um grande milagre neste barco, para eu mudar o rumo da tua história. Pedro, me empresta o teu coração para me sarar as suas feridas. Aquela noite para Pedro significava que nada de bom havia acontecido. Aquela noite para Pedro significava nada havia motivo para Pedro. Como eu estava dizendo, aquela noite para Pedro havia sido de derrota. Aquela noite
a mesa estaria vazia. Pedro não conseguiria trazer o alimento, o dinheiro para dentro da sua casa. A provisão que Pedro esperava não chegou. A força de Pedro daria lugar para a fraqueza. A alegria de Pedro daria lugar para a tristeza aquela noite. A esperança de Pedro daria lugar para a decepção. A autoestima de Pedro daria lugar para a baixa estima. A certeza de Pedro daria lugar para a dúvida. Na Bíblia, lavar a rede significa que o quadro, ou seja, não poderia ser mudado até que as redes fossem lavadas. É como Jesus dissesse: esse dia não terminou, Pedro. Eu estou pedindo barco emprestado. Esse dia você tentou, você batalhou, você lançou suas redes, mas nada apanhou. Mas ainda o dia não terminou. Quem saiba, esta noite você chorou. Esta noite você questionou contra Deus. Deus, eu não aguento mais. Tanta luta, tanta decepção, tanto problema, tanta dificuldade. Eu estou batendo a porta e as portas se fecharam para a minha vida. Mas Deus está dizendo nesta tarde para você. Deus está dizendo nesta tarde para você, Juliomar, que ainda não terminou o dia. Grandes coisas ainda virão sobre a sua vida. Não há milagre sem que haja fé. Nós devemos entender isso. Não há milagre sem que haja fé. Então Jesus ele estava dizendo para Pedro assim: Pedro, você não pescou nada, você não conseguiu trazer o sustento para a sua casa, você não conseguiu trazer o alimento para a sua mesa, você passou por decepção. Pedro ele sabia, ele conhecia os mares, ele conhecia a pesca porque ele vivia disso. Só que é interessante que, por mais difícil que seja a nossa caminhada, mas é interessante que quando Jesus está na nossa vida, meu amigo Gessé, Deus ele entra no nosso barco e diz para nós que o dia não terminou. Em Salmos capítulo 30, versículo 5, a Bíblia vai dizer que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pelo amanhecer. Quem saiba, você tem chorado. Eclesiastes 3, capítulo 1, vai dizer que tudo há um tempo determinado por Deus debaixo dos céus. Há tempo de chorar, há tempo de rir. Há tempo de abraçar-se e há tempo de afastar-se. Só que é interessante que Deus ele estava cuidando de Pedro. Deus ele cuida de você. Deus ele cuida de mim. Deus ele cuida da tua família. Deus ele cuida da sua despensa. Deus ele cuida de você lá no serviço. Deus ele cuida de você dentro do seu lar. Deus ele cuida de você dentro do teu quarto, dentro do teu aposento. Deus ele está vendo a cada lágrima que você tem derramado. Como Deus ele disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, porque grandes coisas eu tenho reservado para a tua vida. Emocionante é que Pedro ele estava arrasado, frustrado, aborrecido, triste, decepcionado. E de repente chega Jesus e: vamos do mar. Vamos, Gessé. Como eu estava dizendo, Pedro ele teria todos os motivos para ele desistir e dizer:
eu não vou, vamos jogar no plural para o dia de hoje, vou chutar o balde, não vou fazer mais nada, não vou pregar, não vou louvar, não vou cantar, não vou dar meu dízimo, não vou ajudar meu pastor. Só que é interessante que Jesus ele chega para Pedro e diz assim: calma, vai passar, vai dar tudo certo. Jesus ele está dizendo para você nesta tarde assim: calma, não se desespere, vai dar tudo certo. Calma, não se precipite, vai dar tudo certo. Calma, não murmura porque você está passando por isso hoje. Vai dar tudo certo no amanhecer. Calma, essa doença não é para a sua morte. Vai dar tudo certo e vai chegar a cura na sua vida. Calma, o desemprego vai dar tudo certo e Deus ele vai escancarar as portas sobre a sua vida. Só que no capítulo 4, a Bíblia vai dizer que: e quando acabou de falar, disse a Simão: fazer-te ao mar, e lança as vossas redes. É como Jesus estivesse falando assim para Pedro: Pedro, vamos até o mar alto. Porque o que acontece? Quando Jesus ele disse ao mar alto, é que Jesus ele não gosta que você fique no meio, estacionado. Jesus ele quer te levar pelas alturas. Deus ele quer fazer coisas grandes nas suas vidas. Deus ele tem tantos projetos para realizar na sua vida ainda, Jessé. Tantas promessas, decepção, para que Jesus ele fale assim, ó, igual ele disse para Pedro: vou te levar ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. O termo mestre usado por Pedro não significa um comandante, mas sim significa uma pessoa que estava... Não significa comandante, mas significava uma autoridade. Alguém que tinha autoridade sobre a vida de Pedro. É que a internet está travando e toda hora tem que ficar voltando. Mas amém. Só que é interessante que quem estava no mestre era Jesus. Pedro se esqueceu que quem estava no barco era Jesus. Era Jesus que estava no barco. Jesus ele está dizendo para pessoas que estão me ouvindo que as pessoas olham para você, só que acham, vê a sua aparência, acham que Jesus está no seu barco, que não está no seu barco. Só que eles se enganam. Jesus ele está no seu barco, Jessé. Jesus ele está no seu barco, William. Jesus ele está no seu barco, Júlio César. Jesus ele está no seu barco, Júlio Mar. Jesus ele está no seu barco, Adriano. E é necessário que, e significativo que Jesus ele disse assim, Pedro ele disse assim: mestre, ele estava dizendo: mestre, eu vou lançar a minha rede. Sei que lá atrás, trazendo a minha conjectura humana, eu imaginando, Pedro estava dizendo: mestre, lá atrás eu não peguei nada aquela noite. Só que o dia não terminou ainda. Eu não peguei nada. Eu fui decepcionado. Meu amigo me abandonou. Minha família virou as costas para mim. Só que é interessante que quando Jesus ele chega
no barco de Pedro e ordena, algo acontece. Quando Jesus ele ordena, algo tem que acontecer. E Jesus está te ordenando nesta tarde. Pregue a minha palavra. Louve e exalte o meu nome. Faça aquilo que lhe foi dado, com zelo, amor, para que as promessas de Deus ela venham a se cumprir na sua vida. Aquele dia passado foi de tristeza, não foi? Na vida de Pedro. Só que agora não tinha terminado o dia, a noite. Só que agora esse dia que quando Jesus ele entrou no barco de Pedro e pediu para o Pedro ir ao alto mar, agora o dia mudou. Porque o que acontece? Quando Pedro foi na primeira pescaria, Pedro ele foi sem Jesus. E é interessante que quando Pedro foi na primeira pesca, Pedro ele não tinha a autoridade de Jesus. Pedro ele estava sem estrutura, sem sabedoria, porque Jesus não estava no barco ainda. Mas agora Pedro, a abundância chegou na sua vida. A saúde chegou na sua vida. A alegria chegou na sua casa. Agora a vergonha de Pedro deu espaço para a honra de Deus sobre a vida de Pedro. Você não entendeu? A sua vergonha, Deus vai dar espaço para que a honra dele chegue sobre a sua vida. A alegria, a tristeza de Pedro sucumbiu-se de alegria. A decepção desapareceu diante da expectativa superada por Pedro. Então nós devemos compreender que Pedro ele tinha todas as suas experiências no mar. Pedro ele tinha toda, como se diz, Pedro ele sabia os lugares certos para pescar, os lugares adequados para pescar, onde tinha peixe, onde não tinha, porque Pedro ele vivia disso. Pedro ele era um homem experiente na pesca. Eu também muitas das vezes eu saía, com meu padrasto para pescar na represa. Às vezes pegava, às vezes não pegava. E quando a gente pegava, a gente ficava feliz, se alegrava, dava risada porque a gente pegou o peixe. Mas quando a gente não pegava, a gente se decepcionava, a gente se entristecia. Mas é interessante que Jesus, ele, quando está no barco da vida de uma pessoa, a pessoa tem o Espírito Santo, a pessoa tem a essência. Você olha para a pessoa tem alegria para transmitir para a sua vida. E é tão interessante que a gente devemos entender e diferenciar duas etapas. Na primeira pesca, Pedro foi sem Jesus. Na primeira pesca, Pedro usou os seus conhecimentos. Na primeira pesca, Pedro foi escravizado. Escuridão. Na primeira pesca, Pedro, ele foi pela força do seu braço, dizendo: eu sei, eu já tenho mãe, eu consigo superar isso, eu consigo passar por isso. Só que Pedro, na primeira pesca, Pedro ele foi cheio de si. Eu sei, eu posso, eu faço. Ele se esqueceu de Jesus. Só que na segunda pesca,
é diferente. Na segunda pesca, Pedro ele foi com Jesus. Na segunda pesca, Pedro foi debaixo de uma palavra de Jesus. Você não entendeu. Na segunda pesca, Pedro ele foi debaixo de uma palavra de Deus. Na segunda pesca, Pedro foi a luz para que Cristo acontecesse um milagre na vida dele. Na segunda pesca, Pedro foi pelas mãos de Deus. Na segunda pesca, Pedro foi cheio de Deus. Na segunda pesca, Pedro diminuiu. Ou seja, Pedro diz: eu não sou nada, Jesus, sem ti no meu barco. E Jesus ele foi exaltado. Para que a gente tenha um ministério de sucesso, um ministério de conquista, um ministério que as coisas de Deus ela venham se cumprir na nossa vida, as promessas venham nos alcançar. É preciso muitas das vezes a gente dizer e renunciar o nosso eu, que é o mais difícil. É muito fácil a gente apontar o dedo para aquele que está lá no mundo do pecado, no erro, na prostituição, no engano, e dizer assim: você errou, você estava na igreja, está firme, hoje você está caído. Mas o difícil é você estender as suas mãos e dizer assim: meu amigo, coloque as mãos aqui, eu vou te ajudar, se levanta, eu vou te carregar, se for preciso te carregar no colo, eu vou te carregar. Hoje em dia, o que a gente mais vivenciamos é a falta de amor. É a falta de união, as pessoas já não têm mais união. Você prega bem, você louva bem, as pessoas têm inveja do teu chamado. Você canta, você prega, tem uma palavra de Deus, você ora, você busca, você jejua, você clama, você pede: Deus me exalta, Jesus me tenha misericórdia da minha vida. E Deus começa a fazer as coisas fluir na tua vida. E aquele muitas das vezes que está há anos dentro da igreja, e em menos de um mês Deus te colocou em patamares elevados, as pessoas criam inveja contra a sua vida. Aí sabe o que as pessoas tramam? Vamos armar um laço para ele cair. Vamos armar um laço para o Gessé cair lá. Vamos armar um laço para o Júlio Mar desistir, parar. Vamos armar um laço para que ele caia, que o ministério dele chegue ao fracasso. Mas é interessante que em Gênesis capítulo 37, os seus próprios irmãos de José ele tramaram contra José, venderam José, escravizaram José. Mas o interessante é que Jesus ele estava na vida de José. José ele foi escolhido por Deus. Você é escolhido por Deus, Poliana. Poliana, você é um projeto de Deus. A gente somos um projeto de Deus. E é interessante que José, ele foi acusado, ele foi caluniado, ele sofreu, ele foi jogado na cisterna. Porém José, ele não desistiu. José ele foi fiel e Deus o colocou, o exaltou como governador do Egito. Deus ele quer te colocar em patamares elevados. Só que é preciso você se humilhar, como fez Pedro. Na primeira pesca, Pedro foi cheio de si, mas na segunda Pedro não. Pedro falou: Deus, eu não posso nada sem ti. A pesca não pode acontecer se eu não quebrar o meu eu, renunciar o meu eu. E é interessante que Jesus ele é fiel na nossa vida. E eu quero te dizer, para que o milagre aconteça na sua vida, é preciso você renunciar
para que as promessas de Deus elas se concretizem na sua vida, é preciso você renunciar. Para que Deus ele possa entrar com providência no meio da tua família, da tua parentela, libertar, curar, salvar, transformar, é preciso você renunciar. Para que um milagre chegue na sua vida, é preciso você renunciar. Por que não se lembrar de Jefité? Jefité ele foi abandonado por seus irmãos. Seus irmãos o colocaram para fora de casa. Só que o interessante é que Deus ele tinha escolhido Jefité. Deus ele já tinha traçado o plano de Jefité. E é interessante que a Bíblia vai dizer que logo após uma batalha, quem vão procurar por Jefité? Seus irmãos. Quem te apontou, quem te criticou, quem te colocou para fora, quem disse que você não iria conseguir, agora vai atrás do esquecido Jefité. Jesus ele está dizendo nesta tarde: quem saiba seu familiar se esqueceu de você, sua família se esqueceu de você, até mesmo, desculpe a expressão, até mesmo o seu pastor se esqueceu de você. Só que Jesus ele diz para você que ele não se esqueceu de você. A Bíblia diz que pode uma mãe se esquecer do seu filho que amamenta, pois eu, o Senhor, todavia jamais esquecerei de vós. Mas a Bíblia diz que é preciso que a gente tenha força, ânimo, não olhar para as dificuldades, não olhar para os problemas, não olhar para as diversidades. Por que não se lembrar do filho pródigo? O filho pródigo ele pegou o seu dinheiro, gastou a sua herança, tudo. Gastou, perdeu sua herança, tudo. Só um minuto, já volto. E tu olhando e indignada, né? Isso, vai, não deixou eu falar. A paz do Senhor a todos, irmão. É que o meu menino aqui tá dando um pouco de trabalho. Amém? Eu vou estar desligando. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém? Forte abraço a cada um. Gessé, Julimar, Adriano, Poliana, Júlio César, William, minha esposa Aline Salomão, Márcio, forte abraço, Márcio. Vê se aparece em casa. Amém? Deus abençoe a vida de cada um. Forte abraço.